Espero que eu retorne em 2026. É sempre de 2 em 2 anos. Eu fico tentando imaginar que será que eu fui tão ruim há 2 anos atrás que eu não voltei e estou de castigo? Mas que alegria poder chegar a essa casa e servi-los de verdade. Nas vezes que a gente conversa, eu e o seu pastor, a gente se apacenta, a gente se pastoreia, e é muito, muito bom isso. E eu retornar a essa casa, servir ao seu coração, para mim é um privilégio. E eu não estou na sua co-irmã, em Campo Grande, a igreja que eu tenho o privilégio. Não, eu vou ter que andar porque aquece, é bom. Eu estou de licença médica, obrigatória, contra a minha vontade. E aí esse domingo, aliás, alguns dias da semana eu tenho procurado tirar para cultuar em amigos. E eu estar aqui servindo a vocês é um privilégio, é um presente. Como o pastor Alexandre falou, a minha esposa está na África. O lugar que ela está não é um lugar tão bom assim. Ela de fato está fazendo missões numa província chamada Benguela. Rogo as orações de vocês. Fazem 4 dias que a pressão dela está muito alta e não baixa. Todo o contexto de guerra espiritual, o lugar é muito pesado. Sofro aqui a mesma coisa lá. Em 2018 ela foi com uma caravana de 17 mulheres, tudo doido da cabeça. Agora ela foi praticamente sozinha, ela é uma missionária de São Paulo, fazendo sopa para entregar, comprando água para abastecer lugares, saindo da província, indo em outro lugar para comprar comida, enfim. Evito algumas informações porque está sendo filmado, o canal de vocês pode cair, mas é bem pesado o lugar. Então hoje, quando você for deitar e for orar, eu lembro de Natália, de Karina, para que Deus abençoe-as lá. Hoje fazem 2 semanas, acho que 2 semanas que ela está lá, retorna final do mês, e eu estou sozinho, uma saudade que só, mas Deus tem sido bom com a minha casa, com a minha família, ver a minha esposa cumprindo aquilo que o coração dela queima, que é fazer missões. Eu a conheci fazendo missões, estou casado há 22 anos com ela e a vejo fazendo missões desde o começo do nosso casamento. E em razão da pandemia ela deixou de fazer o que ela ama, que é cuidar de órfãos e viúvas na África, nesse lugar em que ela tem filhas na fé. Então quando você orar, ore por ela, por favor. Ela está carente de oração, até para Deus controlar a pressão dela lá. Enfim, a minha gratidão, pastor, por me trazer aqui hoje, servir vocês, de verdade. Eu me sinto muito honrado por servir a igreja. Eu tenho uma palavra no meu coração para alcançar o seu coração, e a minha oração é que o Espírito de Deus conduza essa palavra e alcance você dentro daquilo que não você quer, e muito menos eu, mas sobre tudo que precisamos. Essa é a minha oração. Segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4, segundo Reis, capítulo 4, o versículo é o 3, como também o versículo 4.
Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas vazias. Põe à parte o que estiver cheio. Então disse ele: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos vazios, e põe à parte o que estiver cheio. Senhor, o nosso coração é alvo da tua palavra nessa noite mais uma vez. Como nós precisamos sermos alcançados por ti. Ninguém aqui sabe como cada um entrou por aquela porta, mas o Senhor sabe como chegamos. Se depender da gente, a gente volta para casa do jeito que viemos de lá, mas não depende da gente. A nossa oração é que o Senhor fale conosco, a ponto de nos alcançar sobre tudo o que precisamos, não o que queremos. O nosso coração já está preparado para receber a porção dessa noite. O grito do nosso coração é que, no nosso ponto de vista, a gente quer tanta coisa, em palavras, ouvir do teu coração, mas que o nosso coração seja alcançado por aquilo que o Senhor sabe que precisamos. Não permita que a gente saia por aquela porta e por algum momento falarmos que não te ouvimos. Alcança-nos mais uma vez. Alcança-nos mais uma vez. Nosso coração está aqui. Temos sim uma expectativa sobre a tua voz essa noite. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos, e em nome de Jesus agradecidos somos. Amém e amém. Amém. O cenário dessa mulher é um cenário desesperador. Que se vive, não se entende a base pelo qual a vivência em crise se instala no cenário da casa dessa mulher. Essa mulher está desesperada. Credores estão na porta da sua casa com um documento em mãos a fim de levar os filhos dessa mulher para servir o processo escravo, a fim de que no processo escravo da aplicação obrigatória dessas crianças, uma dívida fosse paga. Não se tem outra opção que, de certa forma, o governo em exercício há de oferecer a essa mãe. Simplesmente os credores estão batendo a porta porque há uma dívida em aberto, e a falta do efetivo do pagamento faz com que levem os seus filhos para que, uma vez aplicando-se obrigatoriamente no trabalho de escravo, essa dívida fosse paga.
no desespero dessa mulher, ela vai procurar o profeta com uma prestação de conta muito rápida, incisiva, sobre o que se expõe. A fala é curta, mas é muito esclarecedora. Ela começa dizendo sobre o marido que se tinha, e constrói a ideia de que o mesmo era servo, e começa a terminar a prestação de conta mostrando o quanto o mesmo, em ser marido, servir ao profeta, temia Deus. Essa é uma construção de fala dessa mulher, que a gente consegue achar o quanto ela tem equilíbrio ao expor, ainda que num tom de prestação de conta, já que o que vai ser dito após justifica a base que ela está expondo, mostrando o quanto que aquele que servia ao profeta tinha compromisso dentro de casa como marido. A tratativa dessa mulher é a tratativa de mostrar o quanto este homem que já não está em família em razão da morte, mas está muito vivo em memória, sobretudo o caráter que ele construiu dentro da sua família, no ponto de vista do coração da mulher. Quando ela expõe o caráter que foi construído dentro dela, no exercício familiar, como marido, e aí por ser marido, ele está qualificado a servir a escola, e servir a escola é servir diretamente aquele que é detentor do ensino, para que de certa forma formasse a próxima geração de profetas. E ela termina o argumento dizendo o quanto este que se dedicou no serviço ao profeta, como consequência de ser um bom marido, ele teme a Deus. Ele já não existe em razão do seu falecimento. Ela está desesperada. Ela vai dizer que os credores estão na porta da casa dela para levar os filhos para serem servos de todo o contexto operacional do governo, a fim de que essa dívida fosse paga. É interessante que ele se volta a essa mulher, fazendo-lhe uma pergunta que revela a humanidade do profeta, já que o mesmo tem exposto à mesa uma prestação de conta que a mesma, em seu desespero, consegue ter equilíbrio para expor. Ele vai dizer para ela, num tom de pergunta, o que eu tenho que fazer? Em outra tradução vai dizer o que hei de fazer a você, mostrando a humanidade do profeta, o quanto mesmo sendo profeta há limites, ainda que sendo sabedor da sua crise, eu não sei o que fazer. Mas a pergunta que ele fez é uma pergunta que traz uma reflexão profunda sobre essa busca de resolver um problema a partir da aplicação do outro ao problema que eu vivo. E pode ser que o outro não seja detentor absoluto de uma direção para que eu me submeta ao caminho a fim de mudar a crise que eu estou vivendo. Mas ele, ao perguntar para ela o que eu tenho que fazer, a fim de extrair de dentro dessa mulher algo que ela não está enxergando o suficiente, em razão da crise que ela está vivendo, a cegou. Uma vez que ela não responde para ele o que eu hei de fazer, ele vai dizer, então me fala o que você tem em casa. Me fala o que você tem em casa. E essa mulher vai abrir a boca e vai responder a essa pergunta, já que a primeira, o silêncio dela,
faz com que a mesma se isente de traçar uma resposta possível sobre a ideia do que hei de fazer, já que você não me respondeu sobre isso. Então me fala o que você tem em casa, e essa pergunta faz com que ela traga à mesa dessa relação de busca no outro aquilo que vai resolver o meu problema. A tua serva não tem nada em casa. Eu fico tentando entender o conceito da expressão não ter nada, já que de uma casa ela veio. Como assim não tem nada se você veio de uma casa? Como assim você diz que não tem nada, mas você tem em viva memória o caráter do teu marido, que esse caráter gerou dentro de casa um legado suficiente para você fazer questão de quem ele era dentro de casa, expondo o caráter dele de marido? Como que você diz que não tem nada, se você tem em memória tão viva o caráter daquele que se relacionou com você, e o fruto dessa relação são seus filhos? Que conceito é esse de não ter nada, se você tem filhos? Você diz que não tem nada, mas tem uma casa. Você diz que não tem nada e tem viva memória. Você diz que não tem nada e você tem filhos. Você diz que não tem nada e está viva. Você tem uma vida bem vivida, você tem uma vida para ser bem vivida. Como assim você diz que não tem nada? Que ideia é essa de não ter nada? O problema é que o que você está vivendo te cegou para aquilo que você sempre teve. E você acha que a crise que você vem vivendo de um tempo para cá, ela é poderosa o bastante para anular coisas que você tem, que são tão fundamentais do que resolver a crise que você está expondo aí tão desesperadamente. Você diz que não tem nada, mas quando acabar essa nossa reunião de mesa, você vai para onde? Você vai para casa. Você diz que não tem nada, mas nessa reunião de mesa você expôs a sua memória acerca do caráter do seu marido. Você diz que não tem nada, mas você deixou muito claro que os credores estão na sua porta para levar os seus filhos. Então você tem filhos. E ter filhos hoje que vivem com uma mãe que expõe o caráter bem saudável do marido, pai deles, é simplesmente fazer com que essa próxima geração tenha um bom caráter seguindo o legado do pai. Como assim você diz que não tem nada se você tem filhos que conhecem o caráter do pai deles? Você precisa rever a tua expressão em dizer que não tem nada. Como assim não tem nada? Me diga aí o que você tem em casa. Deixa eu te falar uma coisa. É possível que esse profeta que encontrou com essa mulher no ápice do seu desespero não a responda diretamente sobre o que ela criou como expectativa para mudar uma crise que ela está vivendo. Mas acredite que o tempo de mesa é fundamental. Uma boa conversa bem conversada pode fazer com que saia da gente mesmo, sem que a gente esteja percebido ao longo de uma crise, que as respostas que a gente está buscando no outro já estão dentro da gente. É a crise que não está deixando você enxergar. O profeta pode te decepcionar não te dando diretamente uma palavra, mas uma boa conversa pode tirar de você aquilo que você não percebeu. A resposta está dentro de você para te tirar dessa situação que você está vivendo. A conversa que você está tanto negando em mesa pode fazer muito bem o suficiente à tua alma, para que algumas coisas sejam expostas à mesa, e você mesmo entender que sempre esteve dentro de você a resposta que tanto você se decepciona quando não vem do outro. Não é que o outro não seja capaz de resolver os seus problemas, é porque Deus quer que você priorize o tempo de mesa. Responda algumas perguntas. Se você não responder algumas outras, reflita sobre aquilo que está sendo perguntado. Olhe para dentro de você.
Olhe para o teu coração, olhe para a sua alma e perceba que é possível que esteja aí dentro respostas que você está se decepcionando ao buscar no outro, e o outro não respondeu aquilo que você tinha como indagação da vida, em uma crise existencial. Você pode estar carregando a resposta da tua crise já faz muito tempo, mas a crise te cegou para coisas tão fundamentais que valem muito mais do que no seu ponto de vista de resolver a crise que você está vivendo. Me fala o que você tem em casa. A tua serva não tem nada. Como não tem nada? E aí no meio dessa resposta que não tem nada, ela vai expor alguma coisa que sempre esteve no ambiente da casa dela. Peraí, eu me lembro que eu tenho uma botija de azeite num canto da casa. Você diz que não tem nada, mas você tem uma casa. Você diz que não tem nada, mas você tem boa memória do seu marido. Você diz que não tem nada, mas você tem filhos saudáveis, cumpridores do legado do pai. Você diz que não tem nada, mas você está viva. Você diz que não tem nada, mas ainda tem uma botija de azeite aí dentro. Então entenda, a crise que começou há tão pouco tempo tem te cegado para coisas tão fundamentais. Você está vivo, seus filhos estão vivos, você tem uma casa para voltar, você tem uma botija, e dentro da botija você tem azeite. Então ressignifique na tua memória o que é não ter nada para você. Você tem muito mais do que aquilo que você achava que tinha perdido. Você está vivo e está vivo aqui dentro. Seus filhos estão aqui dentro. Seu legado está sendo cumprido. Você tem uma botija e dentro dela você tem azeite. Então não vem para cá dizendo que você não tem nada, porque você tem muito mais do que você pensava. Você tem coragem para sair de casa e vir aqui. Você tem peito para entrar por aquela porta e peitar Deus dizendo que não tem nada. Então você tem muito mais do que você pensa. E outra coisa, a resposta que tanto você está se decepcionando, porque não está vindo na boca do profeta, está dentro da tua alma. Põe para fora. Ora macho, ora maia. Glória, glória, glória. Eu estou todo arrepiado. Glória, glória. Eu não tenho nada, mas tem um carro te esperando. Eu não tenho nada, mas ainda tenho um salário que todo mês cai. Eu não tenho nada, mas teu filho está estudando, está comendo, está vestindo. Eu não tenho nada, mas está com saúde, está vivo. Eu não tenho nada. Que nada é essa que você diz que não tem? Se você está aqui dentro dando glória a Deus, você está vivo. O inferno gritou para levar você e a tua casa, mas a eternidade gritou dizendo: vida, vida. Como assim não tem nada? Como assim não tem nada? Como assim não tem nada? Você tem um sabonete que te ajudou a tomar banho para vir para cá. Você tem um quarto em que você entrou depois de tomar banho para se arrumar. Você tem uma roupa ou todas as outras para escolher para vir para cá. Seja a pé, bicicleta, carro, moto, Uber, qualquer coisa, você veio. Qual é a sua ideia de não ter nada? Nada, como assim não ter nada? Ressignifique as suas coisas, é melhor. Eu tenho uma botija com um pouco de azeite dentro. Então vamos fazer o seguinte. Vai doer, mas a gente não tem para onde correr. Sabe os seus vizinhos? Você vai procurar todos eles, porque todos eles têm uma vasilha vazia que pertence a você. Vai ser difícil. Mas os credores na porta, esqueça os credores da porta. O que você tem para resolver é mais importante do que isso. Você veio
em busca de uma palavra para livrar os seus filhos da mão de credores. Ou de repente você vem em busca de uma palavra para sanar a sua dívida. Vamos começar por aqui. Você precisa reunir os seus vazios. O problema é que esses vazios não estão dentro da sua casa. Esses vazios estão na mão de vizinhos. E no processo de você procurar todos eles, é possível que você se sinta tentado a terminar, achando que já pegou bastante, mas leve para o seu coração essa palavra. Você precisa ir aos seus vizinhos, juntar todos os vasos vazios e guardar isso. Não são poucos. Por sua falta de administrar os seus vazios, você perdeu a mão o suficiente, que aquilo que deveria em administração estar dentro da sua casa, agora está na casa do outro. São seus vazios na mão de seus vizinhos. Mas e os credores? Está na hora de você juntar os seus vazios. São muitos vazios que você tem solto por aí. Quando você juntar os seus vazios, vá para a tua casa, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. A gente tem outro problema aqui. Por mais que eu não esteja indo à sua casa, nesse caminho em que você precisa se sujeitar, eu não preciso estar lá para entender que há uma porta aberta dentro da sua casa. Tão difícil do que reunir os vazios é você entender que dentro da tua casa tem uma porta aberta que precisa ser fechada. Não basta só juntar os vazios. Você tem que identificar a porta que está aberta dentro da tua casa. E por mais que você diga aí dentro que não se faz necessário tal atitude sua, em que o mesmo que manda você ir para a sua casa, fechar a porta, não conhece a sua casa o suficiente, e que, quem sabe, pela falta de entendimento sobre a casa onde você mora, não cabe quem lá não está te dar uma direção sobre o que acontece lá dentro. Tem uma porta dentro da tua casa que precisa fechar. Não basta juntar os vazios. Você tem que abrir a sua mente e entender que enquanto essa porta estiver aberta, algumas coisas nunca vão acontecer. Eu não estou falando da porta que ainda está fechada na cara dos credores. Eu não estou falando da porta dos fundos que ainda está fechada por uma possível varanda. Eu não estou dizendo que, quem sabe, você que mora em casa tem uma porta lateral que dá acesso a um possível corredor. Essas portas em que todos lá de fora têm acesso em vista, podem estar todas fechadas e você achar que é sobre elas que Deus está dizendo. Deus está falando de portas dentro de casa, que enquanto você não fechá-las, algumas coisas vão deixar de acontecer sempre. Não é o quanto de vazio só você está disposto a juntar, é o quanto de disposição você tem de fechar essa porta que você sabe que está aberta dentro da tua casa. Então você tem que ir para casa, você tem que, depois de juntar os vazios, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Existem portas dentro de casas que precisam ser fechadas. Você pode dizer, mas quem está falando não conhece a minha casa, e quem é para falar nesse tom de autoridade sobre o que eu devo fazer na minha casa?
se você não está disposto a se sujeitar a uma direção que Deus está lhe dando, acredite, você nunca vai ter disposição para glorificar sobre uma possível mudança de crise existencial. Você vai juntar os vazios, e depois que você juntar todos os vazios, você vai para casa. Uma vez indo para casa, você vai fechar a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Pode ser que na minha mente tenha tão claro que esse tipo de porta não precisa fechar, é um direito que lhe cabe. Se você não fechar essa porta, algumas coisas não vão acontecer. Ah, mas eu não vim aqui para ouvir isso, eu vim por causa dos credores batendo na porta da minha casa para levar os meus filhos. E aí, quando eu entendo que eu preciso fechar essa porta, o que é capaz de acontecer na minha casa se eu decidir fechar essa porta? Está no versículo aí. Fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Diga sobre ti, sobre os teus filhos. Diga mais alto: sobre ti, sobre os teus filhos. Diga sobre ti, sobre os teus filhos. Enquanto essa porta estar aberta, não há ajuntamento saudável da família. Porque enquanto essa porta estar aberta, é impossível juntar mãe, filhos, pais, filhos. Essa porta aberta dentro da sua casa causa mais divisões na relação do que junta em relação. Fechar a porta é você entender que é a única forma de juntar a família. Você veio gritando em alma para que Deus fizesse algumas coisas, mas Deus te colocou sentado para começar da maneira dele. Fecha a porta. Para que ter uma mesa com 12, 6, 4 lugares, se ninguém se assenta ao redor dela? Para que ter um sofá de 5 lugares, sei lá quantos lugares, tem 2, 4, se ninguém se assenta nele? Cada um com uma televisão, no seu respectivo ambiente, criado ao bel prazer, cada um com seu smartphone, ninguém consegue se encontrar no corredor da mesma casa mais. Sentar para ver um filme. Ah, mas não é o filme que eu gosto de ver, não é sobre gostar de ver o filme, é sobre estar sentado com quem vendo um filme que eu não gosto. Estar com quem é mais importante do que ver com quem. A única maneira de juntar a família é fechar a porta. Eu posso não estar na sua casa agora, mas acredite na direção que Deus está te dando. Tem uma porta lá dentro que precisa ser fechada. Sobre ti, sobre os teus filhos. Junta todo mundo na sala. Volta a comunhão à mesa. Volte o prazer da saúde emocional, de estarmos sentados no mesmo ambiente, olhando para a mesma tela, ainda que o que passe lá não me satisfaça, mas o que me satisfaz é estar sentado ao lado de quem eu estou vendo aquilo que não me satisfez. A presença da família é mais importante do que outra coisa. Até quando você vai manter essa porta aberta lá dentro? Segunda coisa que acontece: fecha sobre ti e sobre os teus filhos.
e derrame azeite. Essa expressão é única. Derrame azeite em todos os vasos vazios. Diga: derrame azeite. É impossível, no ponto de vista da relação, eu ter acesso a um vaso vazio sem pegar na botija e direcionar o azeite ao vaso que está vazio. Então essa ideia de pegar a botija única dentro da casa que tem azeite é a ideia da relação, o relacionamento com o azeite. Essa porta aberta fez com que alguns de nós deixássemos de lado a relação tão íntima com essa botija tão pequena, essa relação tão íntima com a pequeneza ordinária de uma botija, mas que o efeito dessa relação é um efeito extraordinário. Por um longo tempo, a gente passou a não ter mais necessidade de relacionarmos com essa botija pequena. Parece que a gente amadureceu o suficiente, não sei em que ponto, que eu não vejo necessidade para tal mais. Só dessa botija estar no canto da minha casa é suficientemente bastante. Não. Essa botija pode permanecer lá dentro o tempo que for. Não há efetividade se não houver a relação profunda. Quem é detentor dessa relação é você, sou eu, que vai ao lugar da botija, que acessa o lugar da botija, que pega com as mãos a botija e que direciona o azeite da botija a todos os vasos vazios. O azeite sempre esteve, a botija foi muito presente ao longo da tua crise. A questão é que enquanto você não perdia a mão, você se achava detentor absoluto do controle. Aí agora que estão batendo na tua porta, você tem percebido que você não tem mão mais para administrar, e você está quase perdendo tudo para justificar a sua resposta de não ter nada. Foi a maneira que Deus achou por bem te despertar para a relação com a botija. Vou falar de novo. Foi a única maneira que Deus achou para fazer você acordar 13h12 da manhã. Foi a única maneira que Deus achou para te trazer ao ambiente dos propósitos ininterruptos, dos jejuns profundos, do deitar com a boca no pó, do fazer todo mundo ir dormir e ficar sozinho sentado à mesa, abrindo a Bíblia e pedindo: Deus, senta aqui comigo agora. Enquanto você não perdia a mão, você achava que estava no controle. Agora que tem barulho na tua porta dizendo: vou levar teu filho, vou acabar com a família, vou arrebentar tudo, Deus te despertou, e o despertamento chegou para você voltar-se o coração para a botija que sempre esteve lá dentro. Levante a sua mão, por favor. Que negócio é esse? Solta a tua voz. Eu não sei para quem é essa palavra, mas solte a voz. A sua casa depois de hoje não vai ser do mesmo jeito que você a deixou. O Espírito de Deus grita na tua alma:
Eu tenho saudade de quando você vinha para o lugar da botija. Eu tenho saudade que quando você acordava e vinha para o lugar da botija. Eu tenho saudade de quando você deixava de comer e vinha para o lugar da botija. Eu tenho saudade de quando você ia mais profundo no lugar da botija. Mas de um tempo para cá, você se achou maduro, o controlador de tudo. Eu tirei o teu controle para voltar o teu coração para a botija. Assim. Eu não sei para quem é essa palavra, mas segure a mão de quem está do seu lado. Eu quase não faço isso, mas segure a mão de quem está do seu lado. Segure a mão dele, segure a mão dele. Levante e sacode. Tem azeite na tua casa, diga. Tem azeite na tua casa. Se o diabo achou que iria bater numa casa onde não tem azeite, se enganou. Tem azeite na tua casa. Você pode não estar se relacionando da maneira que deveria, mas tem azeite na tua casa. Os credores bateram na casa errada. Tem azeite lá dentro da tua casa. Solta a voz. Racalabarachura barraia. A única maneira de acessar os vazios da sua casa é a sua disposição profunda em relação com a botija de azeite. Não adianta juntar os vazios e a botija de azeite continuar no mesmo lugar. Vazios nunca vão ser preenchidos se você não tiver disposição de se relacionar com a botija. Vou repetir: vazios nunca serão cheios se você não tiver disposição de se relacionar com a botija de azeite. Você é detentor dessa posição. A sua disposição em se relacionar com a botija de azeite fará com que cada um desses vasos vazios comecem a ser cheios. Não queira entender o processo, se sujeite à relação. Porque se você for olhar para o cenário, você vai querer entender como uma botija tão pequena enche uma quantidade absurda de vasos vazios. Porque quanto mais você se relaciona com o azeite, menos vazio você tem. O agente curador dos seus vazios é você. Você se relaciona tão profundo a ponto de não ter nenhum vaso vazio mais. Entenda que depois de uma porta fechada, a gente junta a família. Depois de uma porta fechada, a gente volta a se relacionar com o azeite. E depois de uma porta fechada, a gente é curado. Porque o texto vai dizer que todos os vasos começaram a serem cheios. Isso é cura. Isso é cura. Não importa quantos vazios você foi capaz de juntar, o importante é a sua disposição de se relacionar com a botija de azeite. Quanto mais você se relaciona, mais um vazio se enche. Quanto mais você se relaciona, mais um vazio se enche. Quanto mais você se relaciona, mais um vazio se enche. Eu vou ficar repetindo isso aqui até você reagir.
Quanto mais você se relaciona, mais um vazio se enche. Quanto mais você se relaciona, menos vazios tem. Menos vazio, mais relação. Mais relação, menos vazio. Menos vazio, mais relação. Mais relação, menos vazio. Eu vou ficar repetindo isso aqui. Mais relação, menos vazio. A questão é que você tem tantos vazios, porque de um tempo para cá você deixou de se relacionar de maneira tão profunda. Se relacione profundamente, que não tem um vazio que permaneça dentro da tua alma. Depois de todos, sabe, é difícil. Eu sei que 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 é difícil você ter que ouvir: vai e pede vasos vazios a todos os teus vizinhos. Vazios. Vazios que são seus, na vasilha dos seus vizinhos. Os vazios são seus. As vasilhas é do vizinho da direita, é do vizinho da esquerda. Eu sei que é ruim você ter que se sujeitar a isso, ter que bater na porta do vizinho e dizer: me dá uma vasilha vazia. A vasilha é sua, mas o vazio é meu. O meu vazio acessou a sua casa. Agora me dá o vazio dentro da sua vasilha. Me empresta a sua vasilha vazia, porque o vazio é meu, a vasilha é sua. É difícil? É complicado. É você ler aqui que quem trazia os vasos vazios, a mãe, eram os filhos. Tão difícil do que saber que os meus vazios estão na mão de vizinhos. São os filhos trazerem para mim os vazios que eles conhecem. A gente até tenta administrar a ideia de que o meu vazio está na mão do vizinho. Difícil é quando o seu filho vem apresentando vazios para você. Deixa eu falar uma coisa. Que esse tempo volte dos filhos olharem para a atividade espiritual dos pais e sinta-se confortavelmente o bastante para colocar na mão dos seus pais os seus próprios vazios. E os pais, com a responsabilidade do exercício da autoridade sobre os filhos, em serem confrontados com os vazios que os filhos estão trazendo. Não fale sobre os vazios que te apresentaram, mas mostre o quanto a relação com a botija é o bastante para acessar os vazios que os seus filhos estão te trazendo. A questão é que a gente vive hoje dentro de casas que os vazios dos filhos estão bem escondidos, não são expostos porque não há relação de crédito de filhos a pais. E aí o pessoal de fora tem acessado mais os seus filhos do que você. Está na hora dos filhos olharem para os pais e ver o quanto os pais exercem a sua espiritualidade saudável e se relaciona com um compromisso efetivo de não só juntar os vazios, não só de fechar as portas das legalidades, mas de derramar em relação a todos os outros vazios, o que demonstra o mergulhar profundo na intimidade. Eles olharam para os pais
e voltar a ter crédito, olhar para os pais e voltar a confiar, olhar para os pais e voltar a se sujeitar, olhar para os pais e voltar a ser submissos, olhar para os pais e dizer: há capacidade nos meus pais para acessar os meus vazios e preencher todos os vazios dos filhos, a partir da relação dos pais com o azeite. Não é a tua relação com os teus filhos que vai preencher os vazios, é a tua relação com Deus que vai revelar para eles o quanto você tem de Deus para curar os vazios que eles escondem. Não é o colégio que vai fazer isso. Não é o governo que vai fazer isso. Não é o amiguinho da escola, ou da esquina, ou da praça, ou do campo que vão fazer isso. É você, papai, é você, mamãe, que se relaciona com Deus o suficiente diante dos olhos dos filhos, e eles achem crédito bastante para revelar os seus vazios. Sua filha está precisando desabafar com você, mas não vê crédito, e desabafa com a amiga do colégio. Seus filhos precisam conversar com vocês, mas não vê crédito e está conversando com um amigo da rua. Oh, Jesus me guarda. Não. Quem é de guerra entra, por favor. Quem é de intercessão, interceda. Quem é de oração, faça. Sabe, a maior resposta que essa mulher tem vem depois que ela fecha a porta. Porque se é ruim o bastante de você saber que seus filhos também carregam vazios, a beleza desse texto, no meu ponto de vista, é quando a mãe está derramando o azeite naqueles vazios que estão sendo tragos. Ela vai dizer para os filhos: traz mais. E eles dizem: acabou. Para mim essa é a melhor resposta do texto. Quando os de dentro de casa grita dizendo: não tem mais vazios. Não tem mais vazios. Não tem mais vazios. Não tem mais vazios. Quando numa conversa de mesa a gente percebe que não há mais vazios. Quando numa conversa de sentar na poltrona da sala, a gente identifica que não há mais vazios. Os filhos gritando para os pais: não há mais vasilhas vazias. É a maior resposta que essa mãe pode ter. A maior resposta que os pais dessa geração terão é quando os seus filhos gritarem aos pais: a nossa casa já foi uma casa cheia de vazios, mas quando os pais voltaram-se à botija, hoje a gente pode gritar: não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais.
Não tem mais. Não tem. Não tem. Eu não tenho vergonha de dizer, eu já morei numa casa de muitos vazios. Mas eu posso gritar também, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Não tem mais porque não dá tempo nem de ter. Porque quando aparece um vaso vazio, a nossa relação com o Espírito Santo é tão profunda que o azeite vai lá e... Com isso, depois dos vasos cheios, vai, vende, paga a dívida. Grita, paga a dívida. Não, grita, pague a dívida. Não, grita para o inferno ouvir, pague a dívida. Sabe o que é isso? Rasgue o documento que aprisionaria seus filhos. Seus filhos iam ser levados para serem escravos. Sabe o que está acontecendo aqui atrás dessa porta que fechou? A quebra com o relacionamento da escravidão. Havia um documento legal que permitiria aos credores levar os filhos. O governo está gritando, eu quero o seu filho. O governo está gritando para tirar a autoridade dos pais, eu quero os seus filhos. O cenário da igreja é um cenário muito perigoso. Eu tenho que pensar 10 vezes agora para falar, já que nós estamos dentro de um canal. Há alguém gritando, eu quero os seus filhos. Eu quero a próxima geração para mim. Eu vou aprisionar a próxima geração, eu vou algemar a próxima geração, eu vou levar a próxima geração a ser escravos do governo. Mas enquanto houver alguém disposto, a botar o pé na rua, ouvir instruções como esta, retornar para casa depois de juntar todos os vazios, fechar a porta e dizer: aqui dentro ninguém entra, por aquela porta ninguém entra, esse lugar aqui é minha casa, é meu habitat, é minha cidade de paz, ninguém vai roubar os meus filhos. Os meus filhos não serão escravos desse governo. Quem é autoridade sobre eles é você, papai, é você, mamãe. Tem alguém comigo aqui ou não? Eu não estou te ouvindo. Mais alto, mais alto, mais alto. Solta a voz, mais alto. O inferno está gritando, eu quero ela, eu vou pegar ele, eu vou pegar ela. Eu já preparei o ambiente da escravatura, mas o Espírito de Deus está dizendo: eu estou te enchendo de autoridade, eu estou te revestindo do meu Espírito para encarar o sistema, dizendo: ninguém vai ser levado. Tira a mão dos meus filhos, tira a mão da minha filha, tira a mão deles, larguem as nossas crianças, não vamos abrir mão. Solta a voz, solta a voz, solta a voz. Só quem vai lutar pela próxima geração, solta a voz.
Hoje é uma noite de festa.